Boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que nos ouvem, que estão nos acompanhando diretamente aqui da nossa igreja Peniel, Portugal. Nós mais uma vez estamos aqui para orar, para clamar ao nosso Deus, suplicar a sua bênção sobre cada um de nós. Nós sabemos que nós somos abençoados por Deus, e que Ele já tem nos abençoado. Efésios 1:3 diz: com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não temos nenhuma dúvida de que somos abençoados. Deus tem nos dado a sua bênção e nós podemos viver isto, proclamar isto com toda a autoridade. Hoje eu queria compartilhar mais uma palavra para o seu coração. Eu estou lendo o Evangelho de João, escrito pelo apóstolo do amor. João, ele fala muito sobre a divindade de Jesus, e ele descreve que Jesus é o Filho de Deus, e ele fala que Jesus não é só Filho de Deus, mas Jesus é o próprio Deus, e todas as vezes que Jesus se revelava como Deus para os homens. E nas escrituras de João mostra claramente um amor muito grande por Jesus, e eu queria falar hoje no texto do Evangelho de João, capítulo 16, para que nós meditássemos e orássemos pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, orássemos e clamássemos sem cessar pela situação mundial. Irmãos, é uma guerra. E nesta guerra não tem trégua. Nós temos que orar, temos que lutar todos os dias, até que vençamos. Não tem descanso para nós. Por isso nós precisamos separar o nosso tempo para dedicarmos a Deus e clamarmos ao Senhor o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia em nosso favor. Amém? Eu queria falar hoje o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20, diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficarei tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim, também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa, seja plena, seja para sempre. O texto aqui fala-nos sobre a alegria e a tristeza momentânea e a alegria eterna. O contexto nos fala daquela despedida de Jesus, quando Jesus estava deixando os seus discípulos e dizendo para eles que era necessário que ele fosse ao Pai, porque se ele não fosse ao Pai, o Espírito Santo não viria. Ora, os discípulos se entristeceram profundamente, porque afinal os discípulos tinham Jesus presente entre eles. Jesus caminhava com eles, Jesus falava com eles, Jesus era íntimo deles, Jesus era o seu melhor amigo, Jesus era o seu companheiro, Jesus estava com eles todos os dias, em todos os momentos da sua vida, e isso durou durante 3 anos ou 3 anos e meio, durante os anos em que Jesus viveu aqui na terra. E após os discípulos ter largado a sua vida e todas as coisas, seguiram a Jesus Cristo e o seguiram apaixonadamente, sem se preocuparem com o futuro ou o que seria deles amanhã. Mas é interessante que o texto, Jesus começa a citar uma parábola para eles. E Jesus diz para eles que a mulher, quando está para dar à luz, ela sente uma tristeza muito grande. Mas depois de ter nascido um bebê, de ter nascido uma criança, ela se alegra ao ponto de se esquecer da dor.
É interessante que Jesus ele fala-nos de uma forma que para nós é necessário compreender por meio de uma linguagem muito mais simples. As parábolas eram métodos de Jesus simples para ensinar para nós verdades espirituais, eram comparações naturais para ensinar para nós verdades espirituais. Nós jamais vamos entender o modo como Deus está agindo. Eu sou contra aqueles que ficam trazendo seus achismos, trazendo suas interpretações, que Deus está fazendo isso, ou Deus está fazendo aquilo, sendo que na verdade Deus está acima de todos nós, e nós jamais vamos compreender o seu método de atuação. Ele está muito acima da nossa finitude, da nossa compreensão humana. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, quando Jesus disse a Pedro que o batizar, ou melhor, que lavasse os seus pés, Pedro disse: como podes tu me pedir para lavar os teus pés? E Jesus disse a ele: o que eu faço agora, tu não entendes, mas entenderás depois. Portanto, aqueles discípulos também, eles não compreendiam a necessidade de que Cristo precisava voltar e subir ao Pai. Eles não entendiam de forma alguma que a presença de Jesus física era uma presença especial, muito importante, mas era necessário que Cristo voltasse à glória do Pai e enviasse o Espírito Santo para atender na plenitude os cristãos e todo o corpo de Cristo espalhado no mundo inteiro. Imagina se Jesus estivesse hoje conosco fisicamente. Imagina se Jesus estivesse lá em Israel e nós quiséssemos visitá-lo. Imagina como seria o aeroporto de Tel Aviv, como seriam as ruas de Jerusalém. Será que haveria algum hotel para hospedar um de nós que sairíamos de nossos países para ir ter com Jesus ou visitá-lo? Seria quase impossível a Jesus poder atender todos os homens ao mesmo tempo, em todos os lugares, vindo de várias regiões. Ainda que fizéssemos uma fila especial para aqueles que são mais urgentes, os casos mais urgentes, Jesus fisicamente não conseguiria atender a todos ao mesmo tempo e no mesmo local. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai e eu vos enviarei o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará convosco, ele estará em vós e habitará em vós para sempre. O que é interessante é que o Espírito Santo agora presente, ele consegue estar atuando em todos os lugares da terra, em todos os momentos, e ao mesmo instante. Ora, eu estou aqui em Portugal, você pode estar aqui comigo também em Portugal, ou pode estar em um outro país. Mas o Espírito Santo se faz presente na mesma hora e no mesmo momento. O Espírito Santo ele é capaz de atender o clamor de alguém na China, ele é capaz de atender o clamor de alguém no Brasil, no Irão, de alguém em qualquer país da Europa ou em qualquer ponta da África. O Espírito Santo ele é capaz de ouvir cada um de nós, de interceder por nós, de nos fortalecer e de nos abençoar. Portanto, quando Jesus envia o Espírito Santo, ele diz: eu enviarei o Paráclito, ou seja, eu enviarei aquele que tem a mesma substância, o mesmo conteúdo do que eu. Ele diz: aquele que vem é igual a mim, mas ele é igual a mim no sentido de que existe uma só natureza em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o mesmo que pensar na água, mesmo que pensá-la em 3 estados, no sólido, líquido ou gasoso. Tudo é água, tudo é H2O, o conteúdo é o mesmo, a substância é a mesma, mas a manifestação é diferente. Ora, o primeiro a se manifestar na Bíblia, não se engane, foi o Espírito Santo. Porque diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus
e a terra. A palavra Deus ali é Elohim, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, os três estavam juntos, mas no verso 2 diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O primeiro a se manifestar no mundo foi o Espírito Santo. O primeiro a manifestar a sua glória ao homem, a mostrar a sua face, o seu poder, a sua beleza, a sua sabedoria, é o Espírito Santo. Ele foi o arquiteto de Deus, foi ele que trouxe a beleza que hoje existe no mundo. O Espírito Santo se manifestou para que o homem conhecesse a faceta da glória e a expressão da glória de Deus. E aqui no Evangelho de João, novamente nós vemos Jesus dizendo para eles que era necessário que ele vá para o Pai, porque se ele não for, nós jamais teremos a presença consoladora, confortadora, ajudadora, fortalecedora do Espírito Santo. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo de número 11, que o Espírito do Senhor, ele está sobre nós, espírito de temor, de sabedoria, de conselho, de inteligência. É o Espírito Santo que capacita-nos, cada um de nós, em tempos de grande crise, tribulações e lutas que vivemos. Sem o Espírito Santo é impossível viver nessa terra, porque o Espírito Santo foi enviado por Deus para nos fortalecer e nos capacitar como cristãos a vencer todas as nossas lutas. A Bíblia diz que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, e quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a palavra de Deus que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus, e ele teve uma visão, ele viu pela primeira vez e a única vez na história, Jesus Cristo em pé, esperando o primeiro mártir do cristianismo para recebê-lo na glória. O Espírito Santo estava sobre Estevão. O Espírito Santo capacitou a aguentar as pedradas que ele sofreu no início da igreja primitiva. O Espírito Santo, ele está sobre nós e nos capacita a ter equilíbrio. Uma das estratégias do diabo no nosso tempo é trazer medo, intimidação. O diabo quer intimidar o povo de Deus. O diabo quer perturbar o povo de Deus. O diabo quer causar instabilidade na vida do povo de Deus. Ora, meu irmão e minha irmã, onde está a sua fé? Onde está o revestimento de poder sobre a sua vida? Onde está a armadura de Deus, o capacete da salvação? Onde está a couraça da justiça? Onde está a espada do Espírito? Não é tempo de nós recuarmos, é tempo de nós nos fortalecermos na unção e no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a nossa força. No livro de Zacarias já haviam profetizado que não por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que governa os nossos corações. É o Espírito Santo que age dentro de cada um de nós. Nós precisamos nos relacionar com Ele, porque Ele traz equilíbrio. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E uma outra tradução diz que Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. É necessário nesses dias de grande crise ter equilíbrio psicológico, ter equilíbrio emocional, ter equilíbrio espiritual. Nós precisamos estarmos totalmente nas mãos de Deus para não sucumbirmos diante das informações, diante das más notícias que surgem constantemente em todos os meios, pelas redes sociais, pelos telejornais e por aí afora. É preciso ter equilíbrio. O Espírito Santo é a saúde da igreja. Se você quer ter um corpo são, você precisa verdadeiramente de se fortalecer das substâncias que vão te dar saúde fisicamente. Mas o sentido espiritual
quem traz a saúde para o corpo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz para nós esta capacidade de suportarmos, de aguentarmos, de resistirmos. É o Espírito Santo que nos fortalece. E nós sabemos que, por um momento, os discípulos de Jesus sentiriam sim a falta de Cristo fisicamente entre eles. Porque se naquele momento eles tinham intimidade com o Espírito, com Jesus fisicamente, e agora eles perderam aquela intimidade, eles começaram a perguntar: quem estará conosco todos os dias? Eles se esqueceram que estavam com Jesus durante 3 anos e meio, mas nós temos um privilégio de estar com o Espírito Santo, não só 3 anos e meio, mas durante toda a nossa vida e por fim na eternidade. A Bíblia diz que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a bênção apostólica, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e as consolações. Eu gosto da tradução da Bíblia, a Mensagem, que traz para nós a ideia de uma amizade íntima. Essas consolações do Espírito Santo é uma amizade profunda e íntima com o Espírito Santo. Ora, se você tem um amigo, você sabe que uma característica da amizade é a intimidade. Nós nos tornamos amigos uns dos outros quando começamos a ter intimidade uns com os outros, liberdade um com o outro. Isso significa amizade. Nós temos intimidade para falar coisas, para compartilhar coisas. Temos intimidade para abrir o coração. Mas em relação ao Espírito Santo, a Bíblia está dizendo que nós precisamos ter intimidade, amizade profunda com Ele. É necessário que o Espírito Santo esteja com você. Um dos grandes pastores da nossa geração é o pastor da maior igreja do mundo, Paul Yang-Shu. E eu quero citar o Paul Yang-Shu numa das experiências citadas pelo pastor John Bevere, um pastor americano que antes de ser pastor, ele o recepcionou e o buscou no aeroporto. E a sua história diz que naquele contato pessoal, o pastor foi buscá-lo de carro e o levou até a igreja. No momento em que eles estavam dentro do carro, ele simplesmente começava a chorar. E ele dizia: pastor Paul Yang-Shu, ora, Deus está aqui neste carro. E o pastor disse: eu sei que Ele está, porque Ele sempre está presente conosco. E depois ele descobriu o porquê que a presença de Deus acompanhava a vida daquele pastor sul-coreano. O acompanhava porque, no mínimo, ele gasta 4 horas por dia de relacionamento, de oração, de intimidade com o Espírito Santo. Quanto tempo esta igreja moderna gasta de oração, de intimidade, de busca, de relacionamento com o Espírito Santo? Quanto tempo nós gastamos de amizade com Deus? Quanto tempo nós dedicamos, abrimos o nosso coração e permitirmos que Deus cure as feridas do nosso coração? Por que nós não simplesmente ao respirar, nós respiramos como uma forma de oração? A vontade de Deus é que exatamente sejamos mais íntimos dele a cada dia. Porque Deus conhece o profundo do nosso coração. Deus conhece o profundo da nossa alma. Deus é o único que traz o equilíbrio para nós. Ora, no mundo em que nós vivemos, muitos de nós preferem abrir o coração ou ouvir uma mensagem de um coach humano. Nós preferimos pastores que preguem mensagens coach. Nós, ao invés de buscarmos o verdadeiro coach, que é o Espírito Santo, nós buscamos os coaches humanos. Deus, nessa noite, quer que nós voltemos-nos a uma vida de comunhão, de plenitude, de graça e de alegria completa na presença do Espírito Santo. Ora, aquela água que Jesus usou na sua metáfora para falar à mulher samaritana,
A água que eu te der, você beberá uma vez e nunca mais terá sede. Aquela água, ela é o Espírito Santo. Ela é um símbolo do Espírito de Deus que sacia a sede do nosso coração. O Espírito Santo, ele esteve lá na criação. O Espírito Santo ungiu vários homens no decorrer da história. O Espírito Santo foi derramado sobre nós no dia de Pentecostes. Não foi só um momento histórico. O Espírito Santo ainda continua sendo derramado sobre nós. Em Romanos capítulo 5, versículo 8 diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado a Jesus Cristo, seu Filho, mas diz também que Ele derramou o Espírito Santo em nossos corações. Sabe qual é a força que vai nos capacitar a vencer esses dias? Não é a nossa força física, não é as nossas estratégias de economia. Nós podemos ter um celeiro cheio de coisas, nós podemos ter dinheiro guardado, nós podemos ter muitas coisas, mas o que está pesando no mundo hoje, esse peso é espiritual, esta opressão, esse medo, esta angústia, essa instabilidade, isso é espiritual. E o que nós precisamos é de fortalecimento no poder do Espírito Santo. Nesta noite, Deus está alertando cada um de nós a não apagarmos o Espírito Santo. Mas, como diz a palavra de Deus, não vos embriagueis com vinho onde há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus, ele é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é a presença do Espírito Santo que sacia a nossa sede, a nossa fome de Deus. Nós não entendemos o que Deus está fazendo. Nós não percebemos o que Deus fará no mundo. No momento em que a mulher está grávida, ela chora e sente tristeza. Mas quando nasce um filho e ela o segura nos braços, ela é consolada e ela esquece da dor. Quero te dizer que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida também será assim. No momento, parece um momento de tristeza e de dor, parece um momento de lágrimas e de lamentações. A terra chora os seus mortos, os funerais se multiplicam, as nações já não sabem mais para onde ir. As maiores e mais poderosas potências mundiais preparam-se cada vez mais para receber os corpos daqueles que estão caindo nesta batalha. Sabe quem vai ficar aqui para nos socorrer? É o Espírito Santo. Enquanto Jesus Cristo não arrebatar a sua igreja, a força da sua igreja é o poder do Espírito Santo. A nossa força não está na política, a nossa força não está nos governantes, a nossa capacidade de superar os problemas não vem de um decreto de jejum por um dia nacional de jejum, não. Podemos até fazer um dia de jejum, meu irmão, mas um dia de jejum não vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos de relacionamento com o Espírito Santo. Nós precisamos não de um Deus para um dia. Nós precisamos não de deixar de comer para simplesmente um dia tentar manipular a Deus e pedir a Deus que resolva o nosso problema. Nós precisamos fechar as nossas portas dos nossos quartos, nos trancarmos lá dentro, clamar um relacionamento com Deus, até que o Senhor derrame sobre nós o seu Espírito, como Ele prometeu no livro de Joel, nos últimos dias. E nós vivemos os últimos dias. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos voltarão a sonhar.
Deus está falando que derramaria o seu Espírito sobre todas as classes, sobre os servos e sobre as servas. Ele derramaria o seu Espírito sobre os ricos e sobre os pobres. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz uma acepção de raças. Deus ama a todos e Ele quer que cada um de nós experimente esta presença do Espírito Santo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo. Você precisa de um conselho? Ora, o Espírito Santo, Ele é o melhor conselheiro. Você precisa de uma estratégia? O Espírito Santo, Ele é o coach que te dá a estratégia, a sabedoria, a direção, a orientação. Nós precisamos do Espírito Santo porque Ele nos consola, Ele nos traz equilíbrio e Ele nos dá ânimo para vencermos. Nesta noite, a minha oração é que eu e você, nós permitamos ser cada vez mais íntimos do Espírito Santo. O apóstolo Tiago havia dito em Tiago capítulo 4, versículo 6, que o Espírito Santo, ele tem ciúmes de cada um de nós. Quando o Espírito Santo percebe que alguma coisa está roubando dele a atenção, ou que está nos tirando, ou nos afastando dele, então o Espírito Santo, ele se entristece, ele tem ciúmes de cada um de nós. Por isso, o que o Espírito Santo quer é encher o seu coração de paz, de alegria, de equilíbrio, de mansidão, de temperança. O Espírito Santo quer te dar alegria no meio do caos. Sabermos que a nossa vida está em plena comunhão com Ele. Ao dormir e ao levantar, o Espírito Santo, Ele é bem íntimo de nós. E como dizia Santo Agostinho, Ele é mais íntimo de nós do que nós de nós mesmos. Vamos orar nessa noite. Vamos pedir ao Espírito Santo que fortaleça a sua vida, que fortaleça a sua fé, que fortaleça o seu coração. Não importa o tamanho da tribulação e o peso da hora. Este peso é sobre toda a humanidade. Não importa. O nosso Deus, Ele é maior do que tudo isto. Romanos capítulo 1, verso 16 diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E Jesus disse também aos discípulos em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Este poder é o dunamis de Deus. Este poder é a dinamite de Deus. E esta dinamite, ela pode explodir todas essas mentiras, todas essas mensagens mentirosas, todo o medo, toda a angústia, toda a tristeza. O poder de Deus pode explodir isto e reconstruir tudo de novo. A nossa oração é que o Espírito Santo, ele venha para dar um novo recomeço para a humanidade. Lembram da arca de Noé? Após Noé abrir a tampa da arca, Noé viu uma pomba que veio de encontro. Aquela pomba, ela é símbolo do Espírito Santo. Era um recomeço. Quando nós sairmos para fora, Deus vai nos mostrar um novo mundo. E será um tempo de um novo recomeço para cada um de nós. Em qualquer lugar que estejamos, será o momento da Igreja de Deus sair para fora e recomeçar. Irmãos, neste momento, nós vamos orar ao Senhor. Eu sei que muitos de nós passaremos a Páscoa com as portas trancadas, como aconteceu com os discípulos após a morte de Jesus. Eles estavam naquele cenáculo e pensavam que Jesus havia morrido e que a sua fé, a sua esperança também havia se desvanecido. Mas eles estavam trancados ali dentro quando de repente Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja convosco. E de novo ele disse:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E naquele dia, então, a sua esperança foi renovada. Ainda que estejamos vivendo uma Páscoa desta forma, em que vivemos com as portas trancadas, saiba de uma coisa: Deus nos alcançará onde nós estivermos. Deus ouvirá a nossa oração, onde nós clamarmos. Pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-vos-á. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós nesta noite clamamos mais uma vez. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo está sendo derramado sobre cada um de nós, sobre a vida de todos os irmãos que estão reunidos conosco nesta noite, Pai. Na sua casa, ou nas ruas, ou no trabalho, ou por onde eles estão. Senhor, eu peço a Ti que envie sobre nós um tempo de consolação, de conforto, um tempo de paz e de renovação para cada um de nós. Que as consolações